Gravação iniciada. Então, boa noite a todos. Eu Boa sou o noite. professor Valmor, coordenador do ITT Nutrifor aqui da Unicinos. É com enorme satisfação estar realizando então o primeiro evento de difusão de conhecimentos relacionado ao projeto Produção de Carne Cultivada Brasileira. Projeto esse que está sendo executado em uma parceria entre a Núcleo Vitro e o ITT Nutrifor, com aporte financeiro da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, através do edital Tec Futuro. Este evento visa difundir o conhecimento sobre a carne cultivada, entendendo o grau de evolução desta ciência, os principais desafios e para onde ela está caminhando. Gostaria de saudar a presença do professor Dr. Silvio Bittencourt, diretor da Unidade de Tecnologia e Inovação aqui da Unicinos. Gostaria de saudar a presença do senhor Tobias Kunrat, diretor adjunto do Departamento para Conhecimento de Inovação, Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Saudar a presença da doutora Bibiana Mate, diretora científica da Núcleo Vitro, e que será uma das palestrantes do nosso evento de hoje. Saudar também a presença da professora doutora Jéssica Fernanda Hoffmann, pesquisadora do ITT Nutrifor e do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos da Unicinos, que também irá ministrar uma palestra. Nesse momento, então, gostaria de chamar o professor Silvio aí para as suas saudações iniciais. Boa noite a todos e a todas. Essa é a ideia básica, os meus cumprimentos de boas-vindas a todos nesse encontro, que mesmo que online, percebe-se que será bem aquecido e interessante pelo tema que nós estamos explorando e por tudo que pode ser originado daqui. Para nós, da Unicinos e da Unidade de Tecnologia e Inovação, perceber que a pesquisa se traduz, de fato, em aplicações, e essas aplicações têm o potencial de gerar impacto na sociedade que nós estamos inseridos, principalmente no campo da alimentação, que transborda para todas as questões relacionadas à saúde e bem-estar, muito nos motiva e orgulha, especialmente pela empresa, pela startup Núcleo Vitro da Bibiana, também ter o vínculo com o nosso parque tecnológico e a nossa incubadora. Então, entendemos que aqui há um movimento muito interessante de ciência, tecnologia e inovação, com a capacidade de gerar e distribuir valor para toda a sociedade. Então, que bom que estamos aqui e podemos trabalhar juntos. Obrigado, Valmor, pelo convite. Muito obrigado, Silvio. Então, gostaria de chamar o senhor Tobias Kunrat para a sua saudação inicial. Certo. Então, pessoal, uma boa noite para todos e para todas que estão presentes aqui nesse ilustre evento. Em nome da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, parabenizo a iniciativa do Valmor e da Bibiana em fazer a proposição de um projeto via Programa Tec Futuro. Para quem não sabe o que é o Programa Tec Futuro, o Programa Tec Futuro é uma iniciativa do Estado do Rio Grande do Sul que visa aproximar empresas, startups e as universidades através de projetos de pesquisa, com o principal objetivo de fazer a transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, as tecnologias que a gente chama tecnologias portadoras de futuro, como biotecnologia, inteligência artificial, indústria 4.0. E quando a gente vê o projeto de produção de carne cultivada no Brasil, a gente vê como é relevante esse tema para a nossa sociedade, principalmente por atacar algumas das preocupações ambientais que a gente tanto fala no nosso dia a dia, enquanto sociedade, mas ao mesmo tempo prover uma alternativa de alimento através da própria carne cultivada. E quando eu falo em prover uma alternativa, não somente prover o alimento, mas também um alimento com os nutrientes que são necessários para o desenvolvimento de uma sociedade saudável e feliz, certo? Então, Valmor e demais, Bibiana, parabéns pela iniciativa e estou curioso aí para ver os resultados, certo? Então,
Deixo a porta também da secretaria aberta para demais pesquisadores. Em breve teremos outras edições do programa Tec Futuro, então encorajo pesquisadores da universidade a submeterem as suas propostas com parcerias aí entre empresas e startups, que a gente tem como um objetivo único aí estar desenvolvendo esse ecossistema para tornar o Rio Grande do Sul aí mais competitivo dentro do cenário nacional e também do cenário internacional. Então, esses são meus votos e bom evento para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Tobias. Então, ainda para fechar aqui o nosso momento de saudações iniciais, né, como parceria do projeto, gostaria que a doutora Bibiana também pudesse fazer as suas falas iniciais e depois eu parto para alguns avisos e depois iniciamos então as palestras. Maravilha. Boa noite a todos. É um prazer realmente vivenciar esse primeiro evento de uma série que estamos planejando para difundir justamente o assunto da carne cultivada e da agricultura celular como um todo. E se eu puder contar um pouquinho da história, né, o Tobias fez uma menção de parabéns, mas a gente precisa parabenizar o governo do estado do Rio Grande do Sul, que comprou e apoiou a ideia, vamos dizer assim, no momento que aprova realmente um projeto de inovação que tem, sim, uma pitada de ousadia. É realmente algo que, como pesquisadora, eu fico muito feliz. E quando a gente recebe o primeiro edital, foi o Tec Futuro de 2022, na verdade, esse já é, né, a sequência, e a gente busca por um parceiro, a gente encontrou na Unicinos um super parceiro, né? O Instituto ITT Nutrifor sempre foi muito convidativo, né, e muito aberto aos nossos desenvolvimentos, e foi a partir da interação entre o que a gente estava fazendo num laboratório de biotecnologia com um laboratório, né, super completo que tem ali na parte de gastronomia, na parte de análises físico-químicas. Eu acho que a gente teve realmente uma combinação de conhecimentos que já tem frutos interessantes e não tenho dúvidas que a gente vai ter ainda mais nesses próximos meses. Obrigada pela presença de todos e um ótimo evento. Obrigado, Bibiana. Então, acho que só reforçar o que a Bibiana já iniciou falando, né? Esse é o primeiro evento de uma série de 3 que a gente pretende fazer ao longo do projeto. O projeto iniciou, então, no início deste ano, então agora iniciamos com o primeiro evento. Gostaria de comunicar a todos que estão aqui que, porventura, precisam de um certificado depois, é que se entraram pelo link da inscrição que vocês fizeram, automaticamente o certificado já vai para a área de login de vocês, tá? Caso alguém tenha entrado de outra maneira, peço que entre lá no site do evento, faça a inscrição e já entre por lá, que aí já automaticamente você já terá o certificado do evento ao momento que entra. Então não terá lista de presença aqui por este motivo. Certo, pessoal? Então, nesse momento gostaria de agradecer a presença de todos que estão presentes, também os professores aí, né, dos cursos relacionados que também ajudaram a divulgar. É sempre importante trazer o pessoal para discutir temáticas importantes. E já passo a palavra então para a doutora Bibiana, diretora científica da Núcleo Vitro, que vai falar um pouquinho para nós sobre o que é a tecnologia da carne cultivada. Bibiana, contigo. Muito bom, pessoal. Eu vou compartilhar aqui já a minha tela. Se vocês puderem só me confirmar, mas acredito que já estão vendo. Sim. Maravilha. Sim. Um pequeno contexto, né, sobre a minha trajetória. Eu fiz a minha graduação, talvez num curso que choque um pouco, mas eu fiz a graduação em odontologia, sou dentista de formação, mas durante a graduação eu acabei me aproximando do mundo da pesquisa, da cultura de células, me apaixonei por esse universo, e então resolvi seguir no doutorado com a tecnologia da engenharia de tecidos, e a partir disso eu comecei empreendendo, inicialmente na Núcleo Vitro, e aqui é importante comentar que a Núcleo Vitro foi onde esse projeto inicia, e por isso muitas vezes, né, ele está muito relacionado com a Núcleo, com certeza, mas a gente tem uma marca específica hoje em dia para falar
sobre carne cultivada, agricultura celular e gordura cultivada, que é a selva. Por isso que aqui já no meu primeiro slide eu já trago essa identidade visual da selva, que eu também quero compartilhar com vocês o que a gente vem desenvolvendo. Mas realmente o objetivo hoje é falar sobre a tecnologia da carne cultivada. Então, o que a gente precisa para fazer isso acontecer? Já fica aqui meu super agradecimento a todos que participaram da organização e que estão aqui com a gente hoje. Deixei também um tempo ao final para a gente trocar, fazer perguntas e respostas. Mas o que a gente hoje em dia se ouve muito é que a produção de alimentos como um todo ela está sob pressão, seja numa ótica de aumento da população, e aqui a gente tem estimativas de chegarmos em torno de 10 bilhões de seres humanos até 2050, uma escala que para a produção de alimentos não seria possível entregar a mesmo nível de quantidade de alimentos. Hoje em dia a gente já tem um uso intensivo de águas e terras para produzir alimento, principalmente proteínas animais. A grande necessidade de tempos e de quilômetros que são necessários para percorrer, muitas vezes, entre as produções para as entregas. Então, né, aumentando aqui não só o tempo, mas também as emissões que a gente vai acontecer por conta dessa logística. E também uma questão que eu acho que se torna cada vez mais relevante, que é em relação às doenças zoonóticas. A gente já vinha nas últimas décadas acompanhando processos como a gripe suína, recentemente com a pandemia da Covid-19 e até algo que hoje em dia já está se falando muito, que é a gripe aviária. Então, isso tudo são decorrências da produção, principalmente de animais para alimentação, em que a gente entende que são problemas que hoje em dia a gente tem e que a tecnologia da agricultura celular pode vir a trabalhar em relação a isso. E apesar de todos esses problemas, a gente segue precisando, certo? De carboidratos, proteínas, gordura diariamente em nossa alimentação. Então, a agricultura celular, ela vem como um olhar de ser uma nova forma de produzir diferentes produtos de origem animal a partir de células e de biotecnologia. Mas vejam que é uma nova forma de produção, não é um produto novo, porque no final, se a gente for fazer uma análise de DNA daquela carne, ela ainda é uma carne bovina. Então, esse que é o grande fato que promove justamente todos esses benefícios. A gente vai estar produzindo de uma forma diferente, mas no fim, tendo o mesmo produto final. Aqui vale comentar alguns exemplos, né? Eu trouxe acho que talvez o mais conhecido, que é o frango cultivado hoje em dia, já regulamentado e vendido em Singapura. São nuggets de frango realizados a partir de biotecnologia, mas a gente já tem até em outros setores, como, por exemplo, a produção de peixes cultivados, frutos do mar, e também produtos não apenas alimentícios, mas couro produzido a partir de biotecnologia, algodão produzido a partir de biotecnologia. Então, a gente identifica que são realmente uma gama de produtos que são realizados. Eu brinco que hoje em dia qualquer animal que a gente imagine que já tem tido algum desenvolvimento, a gente encontra. A gente tem uma startup, por exemplo, na Austrália, que eles trabalham justamente com animais exóticos para a produção de proteínas. Então, a gente realmente entende essas novidades, essas possibilidades para as quais estamos trabalhando. E acho que a grande pergunta aqui é qual o papel que o Brasil quer ter nesse segmento. Hoje o Brasil já é, né, o segundo maior exportador de proteína animal no mundo. Sabemos e temos orgulho da relevância também do Rio Grande do Sul nesse sentido, somos conhecidos pela qualidade da nossa carne. Mas mesmo assim, a gente observa que para a gente se manter essa relevância, a gente precisa também estar aliado e conectado às tecnologias. Então, quando a gente começa a estudar sobre esse assunto, há 3, 4 anos atrás, foi um momento para mim de bastante surpresa, porque já vinha, né, tendo tecnologia desenvolvida em Israel, Estados Unidos, Europa, Singapura, contudo aqui no Brasil ainda tinha poucas
pesquisas voltadas especificamente para isso. E foi a partir daí que a gente resolve, então, vamos trabalhar com isso, vamos propor um projeto Tec Futuro, e tivemos, então, esse voto de confiança de que, sim, faz sentido, o Brasil precisa ser ativo nesse segmento, a gente precisa ter tecnologia nacional para mantermos a nossa relevância. E, olhando para todos esses aspectos que estão aqui na tela, a gente já é o maior ecossistema alimentar, nós temos a maior riqueza em biodiversidade, temos grandes talentos, se a gente olhar pesquisadores, tanto na área de biotecnologia como na área de alimentos, temos rotas e tratados com diversos países e somos relevantes exportadores, tanto de carne quanto de gordura. Então, para isso, a gente entende que a gente tem os alicerces necessários para desenvolver e sermos, sim, uma potência também nesse segmento. E muitas vezes a gente costuma trabalhar com a ideia de que a agricultura celular ela é uma democratização da cadeia de alimentos. Já comentamos sobre alguns dos problemas com os quais a agricultura celular busca resolver, mas aqui trazendo algumas dessas vantagens, né? Por exemplo, substituindo a forma de produzir gordura, seja a partir da produção de animais, ou então também a partir da produção de óleo de palma. Aqui a gente está falando de um momento de respeito ao bem-estar animal, mas também a gente sabe que muitas vezes a produção do óleo de palma pode ter malefícios ao solo naquele local. Dessa forma, também produzindo em menores ciclos. A gente está comparando aqui produções que levam mais de 24 meses para acontecer e num processo de biotecnologia a gente consegue reduzir ele para em torno de 2 meses. Isso tudo é realmente muito interessante em termos de produção, a gente conseguir estimar melhor quantidades para produzir e também em termos ambientais, certo? Utilizando também menos recursos, seja de terra, de água e de emissões. Além disso, pontos que eu acho super interessante dessa tecnologia é que sim, a gente, de acordo com o que a gente dá para a célula, a gente fornece para a célula, essa célula vai ter um perfil diferente. E aqui a gente tem oportunidade de ter uma melhora tanto no desempenho sensorial como no perfil nutricional desse produto que a gente vem a desenvolver. Então vamos imaginar que a gente consegue alimentar a célula a produzir mais vitaminas e esse alimento então tendo esse benefício para o consumidor. Bom, mas como funciona exatamente, né? Acho que aqui a gente trouxe já alguns benefícios e vantagens que são extremamente interessantes, mas aqui agora falando sobre o processo em si e depois eu vou trazer em detalhes cada um desses passo a passo. Mas tudo vai começar, pessoal, a partir do isolamento de células. Aqui eu trago um exemplo de carne cultivada bovina, né? Esse foi o primeiro desenvolvimento que a gente realizou e vejam que nessa imagem em tons de cinza, a gente tem a presença de células. Esse é o início do processo. Cada uma dessas estrelinhas, como eu gosto de chamar, é uma célula. E o que a gente vai fazer é dar os nutrientes, dar o alimento para essa célula a partir do meio de cultura, para que essas células façam a sua mitose, façam a divisão celular, façam a sua proliferação. Então, a gente começa a partir de uma pequena amostra, aqui foi de tecido muscular bovino, então a partir de uma pequena biópsia, a gente vai isolando as células, essas células vão também se multiplicando e crescendo em termos de quantidade. Depois entra um passo que é super importante, que é também de trazer a questão das proteínas das células de carne, propriamente ditas. Isso a gente faz a partir da indução através do alimento, do meio de cultura que a gente dá para elas. E vamos então realizar um processo de engenharia de tecidos e isso transforma, né, o que a gente vê muitas vezes do laboratório, né, do 2D, né, que a gente chama que é uma forma de enxergar as células, para realmente estruturas tridimensionais, com as quais se assemelham muito a alimentos como o hambúrguer que a gente desenvolveu. Eu vou ressaltar que esse hambúrguer ele foi o nosso segundo protótipo realizado em conjunto com o ITT Nutrifor da Unicinos, e foi o primeiro protótipo
de hambúrguer de tecnologia brasileira apresentado. E eu trouxe um segundo exemplo, né, para a gente entender como realmente a gente pode, dependendo do tipo de célula e do meio de cultura que a gente utiliza, a gente vai ter produtos diferentes. Legal, né? Então, aqui a gente está falando sobre o processo do desenvolvimento de gordura cultivada, em que se inicia com o isolamento de células mesenquimais suínas, também a partir de uma pequena amostra. Notem que elas são semelhantes no sentido de que são alongadas, possuem núcleo no seu interior, mas tem diferenças da célula bovina que a gente viu no slide anterior. Mas de uma forma semelhante, a gente consegue também alimentar essas células, estimular com que essas células façam a sua multiplicação e então entrar num processo em que a gente diferencia elas em células de gordura. Então elas vão ser estimuladas a produzir lipídios no seu interior, para que no final a gente faça a colheita. E aqui o que a gente está vendo é um ingrediente de gordura que pode ser aplicado em diversos alimentos. Eu vou trazer um exemplo também sobre esses alimentos no final. Mas acho que talvez a pergunta é quais são os elementos necessários para a gente desenvolver esse processo em escala? Eu gosto muito de mostrar vídeos, porque eu acho que ajudam cada vez mais a ilustrar. E aqui o que vocês estão vendo são as células bovinas. E aqui elas estão justamente, a gente está filmando por diversas horas e a gente observa diversas mitoses, né? Diversas divisões celulares. Então, é esse processo de crescimento, de proliferação. E agora vamos falar sobre esse passo a passo de, bom, como partimos das células isoladas para realmente um alimento. O que a gente precisa, então? A gente precisa de diversos fatores, né? Muitas vezes eles são vistos como os grandes desafios do segmento da agricultura celular, em que a gente vai precisar tanto de tecnologia quanto de diversos grupos falando sobre isso. Nós, particularmente, preferimos ver não como os desafios, mas como oportunidades. Então, a ideia é a gente explicar o passo a passo para esse desenvolvimento, mas com esse olhar de quão grandes oportunidades a gente tem para escolher, talvez, uma aqui e desenvolver propriamente dito. Começando, então, em relação a essa aplicação, como a gente realiza a produção de alimentos sem necessidade de abater animais. O básico, né, o resumo, é que com essa combinação das células com os fatores de crescimento e aplicação de técnicas de engenharia de tecidos. Aqui essa imagem que vocês estão vendo é de uma estufa do laboratório, com diversas plaquinhas, certo? E o líquido rosa que está nessas plaquinhas é o alimento, então, que a gente está dando para essas células. Então, tudo começa com células, certo? E de acordo com a origem dessa célula, a gente pode ter também diferentes perfis de produto. Então, pensando, a gente pode trabalhar com células já com um potencial maior de serem células musculares de carne, por exemplo, ou células mais propensas a serem células de gordura. E aqui existem várias etapas que são importantes, incluindo, né, o isolamento, que é esse processo inicial de elas se soltarem do tecido e conseguirem sobreviver, né, viver no ambiente de laboratório, e estimulando o seu crescimento e, posteriormente, a sua diferenciação. Aqui a diferenciação é quando a gente fala justamente dela produzir proteínas que sejam específicas do tipo de produto que a gente quer fazer. E aqui, pessoal, entra um super desafio, certo? Porque a gente, muitas vezes, quando pensa nas proteínas animais ou nos cortes que a gente consome, a gente tem muitas vezes uma complexidade dos diferentes tipos celulares. Os mais conhecidos, com certeza, é a célula muscular, né, o tecido muscular e a gordura. Mas ali a gente também vai ter, por exemplo, um tecido mais conjuntivo, que seria as fibras presentes,
um tecido talvez até nervoso, que nem sempre no churrasco a gente vê com bons olhos, mas também toda a parte, por exemplo, até de circulação. Então, claro que os primeiros produtos que estão sendo lançados, como o frango, né, que a gente comentou, cultivado, presente num produto como o nugget, ele é, de uma certa forma, com um tipo celular apenas. Mas, conforme a gente consegue avançar nesse desenvolvimento tecnológico, a ideia é justamente ter essa combinação dos diferentes tipos celulares. E assim trazendo, né, cada vez mais complexidade ao alimento e também em fatores nutricionais. Falando especificamente sobre os fatores de crescimento, né, já falei bastante sobre o alimento que a gente dá para a célula, então, esse meio de cultura. E aqui se busca sempre por alimentos da mesma forma com os quais a gente está acostumado a consumir, né, ou seja, aminoácidos, proteínas de uma forma em geral. E muito do desenvolvimento vem justamente para trazer novas opções, novos ingredientes que façam parte desse meio de cultura, que possam garantir a viabilidade, a proliferação dessas células, mas que tenham, né, um baixo custo e não tenham insumos de origem animal. Um outro ponto que é extremamente relevante é justamente como a gente estrutura o alimento a partir das células. E aqui a gente pode ter exemplos do que a gente chama que são exemplos de alimentos não estruturados, então que não relembra exatamente pedaços como cortes, como é o caso de hambúrgueres, de carne moída, de almôndegas. Ou a gente pode ter alimentos estruturados, que seria realmente lembrando a cortes de filé, por exemplo. Mas como a gente faz isso exatamente, né? Para alimentos não estruturados, existem dois principais tipos de tecnologia, não são as únicas, mas as que são mais conhecidas e mais utilizadas. Aqui tem um exemplo de crescimento de células em suspensão, ou seja, realmente as células conseguem crescer sem a necessidade de utilizar algum tipo de estrutura para elas. E existem diversos tipos celulares que têm essa possibilidade e que no final, né, há essa massa celular que vai ser utilizada no produto. E existe também a tecnologia de microcarreadores. O que seriam esses microcarreadores? Eles são pequenas esferas nos quais as células vão fazer a adesão, né, no entorno desses microcarreadores. E o que a gente obtém ao final é essa biomassa, que pode ser de microcarreadores com as células ou removendo eles e sendo somente as células. Mas esse é um processo que auxilia e apoia muito no crescimento das células e também na exposição em relação ao meio de cultura. E quando a gente está falando de alimentos estruturados, daí a gente busca por materiais que aqui a grande maioria é chamado dos scaffolds, né, que seriam como bases estruturantes, né, em que as células vão crescer e povoar esse scaffold para ter um formato com o qual a gente gostaria. Uma outra possibilidade é utilizar a bioimpressão, que vou trazer um exemplo aqui, mas daí a gente consegue ter uma assertividade e uma precisão em relação ao tipo de célula, ao tipo de formato, a posição de cada uma dessas células a partir dessa tecnologia. Então, aqui é um exemplo de uma bioimpressora trabalhando em laboratório. Notem que é semelhante a um processo de impressão 3D, né? A diferença é que ao invés de se utilizar, por exemplo, plástico para imprimir uma peça, aqui a gente usa uma biotinta, né? E nessa biotinta é onde vai estar presente as células e o tecido que vai compor esse alimento. E aqui tem muita coisa e muitos assuntos para serem desenvolvidos, porque esses biomateriais que fazem parte, eles precisam ter diversos requisitos e muito ainda está em desenvolvimento,
Esses biomateriais, eles podem ser, por exemplo, para serem utilizados nos microcarreadores, como eu comentei, para fazer, por exemplo, produtos não estruturados. E esses biomateriais também podem ser utilizados como biotintas no momento da bioimpressão, ou até como esses scaffolds maiores nos quais as células vão povoar. Então, quando a gente pensa em quais seriam esses requisitos mínimos para um bom biomaterial, a gente está falando de um biomaterial que precise ser comestível, porque no final isso vai ser um alimento, um biomaterial que tenha porosidade, permita também a troca dos nutrientes ali presentes com as células, que tenha um formato interessante, né, que a gente vai já estar olhando realmente para esse momento de produto final, que tenha uma rigidez, que são propriedades mecânicas compatíveis, seja para que as células possam povoar, seja também para o alimento. A possibilidade desse material ter questões biológicas relevantes que permita, por exemplo, a adesão das células, mas até estimulando, né, o seu crescimento ou até a sua produção de proteínas. E 2 pontos que são muito importantes e ao mesmo tempo desafiadores, que é escalar, conseguir realmente ter isso em grandes quantidades, que estamos falando de alimentos, né? A gente precisa chegar em uma escala que seja extremamente relevante e interessante. E também vamos estar falando de custo, porque, de novo, estamos falando de alimentos, tem que ser também um custo compatível no momento que se apresenta aos consumidores. Aqui eu vou trazer alguns exemplos para ilustrar. Esse primeiro é um artigo publicado em 2020, em que o grupo de pesquisadores utilizou uma matriz de proteína de soja e adicionou células bovinas, né? Então vejam que visualmente, macroscopicamente, realmente lembra as proteínas de soja texturizadas, mas eles tiveram resultados bem interessantes ao colocarem as células propriamente ditas, ao observar que a dureza desse material contendo as células chegou muito mais semelhante ao músculo bovino propriamente dito. Então, aqui é um exemplo de algo que já consta na nossa alimentação e que pode ser utilizado nesse processo. Um outro artigo extremamente interessante que saiu, que foi publicado em 2021, foi de um grupo japonês, que o grande objetivo deles era produzir um corte de Wagyu, que é conhecida como uma das carnes mais nobres, e justamente o que traz essa diferenciação é que ela tem bastante gordura entremeada, que é o conhecido como marmoreio. Então, aqui, o que eles se propuseram a desenvolver? Um corte de Wagyu a partir de bioimpressão. E essa bioimpressão era, então, controlada para que tivesse células musculares, então, né, células de carne, células adiposas, então, células de gordura, para realmente remeter a esse marmoreio, e também células do sistema de vasos sanguíneos. Então, eles queriam remontar um corte de Wagyu. Aqui eles utilizaram transglutaminase para auxiliar nessa junção também dos tecidos individuais que eles estavam posicionando. E esse é um vídeo que eles disponibilizam, então, do processo realmente acontecendo de bioimpressão de cada um daqueles tecidos que a gente viu na imagem anterior. Então, vamos imaginar que aqui primeiro está sendo depositado a parte de músculo, depois a parte adiposa, depois vasos sanguíneos, e eles conseguem, a partir de softwares, desenhar e selecionar, né, onde vai ser exatamente cada um desses processos. E o que eles obtiveram no final foi um corte de tecido muito semelhante, em que aqui é uma visualização tridimensional desse tecido, e vejam que realmente a gente tem essa mistura, essa combinação dos diferentes tecidos presentes. Aqui talvez desperte
algumas perguntas, bom, mas como que isso vai funcionar em escala, né? A gente viu ali realmente equipamentos menores. E esse é certamente uma das preocupações, também um dos alvos de desenvolvimento em empresas que olham e utilizam essa tecnologia, mas inclusive vale dizer que já tem hoje em dia impressoras, bioimpressoras voltadas para alimentos utilizando células de grandes volumes que conseguem produzir uma quantidade bem interessante desses cortes de carne por dia. E por fim, né, vamos imaginar que conseguimos utilizar de todos esses passo a passos da biotecnologia, e isso precisa também ser um alimento. Então, eu entendo que aqui profissionais com diferentes expertises, mas que estão envolvidos em alimentos, têm uma ampla área hoje em dia para se dedicar, desenvolver e praticar. Seja num pensamento de, após a colheita dessa biomassa celular, como ela vai ser aplicada, como ela vai ser avaliada, regulada, mas também em questões também do caráter nutricional. Como que vai ser esse perfil nutricional, como que isso também vai ser digerido, né? Hoje em dia a gente tem também metodologias para avaliar tudo isso. Então vejam quantas oportunidades surgem a partir do desenvolvimento de uma nova tecnologia. Por final, eu comentei para vocês em relação à gordura cultivada. Aqui eu quero trazer também um exemplo de como a gente vem realizando um desses produtos e aplicando em uma receita. Então, a gente fez um desafio, vamos dizer assim, que foi a aplicação da gordura em uma receita de caramelo, pensando justamente que muitas vezes a parte de doces existe esse desafio de um produto de extrema qualidade, das quantidades também. Então, a gente observa que a gordura feita a partir da tecnologia de gordura cultivada, a gente tem um resultado extremamente interessante no derretimento e também na formação da emulsão desse caramelo. Com isso, pessoal, eu gostaria de finalizar esse momento de apresentação com acho que duas mensagens que eu sempre gosto de falar. Eu acredito muito no potencial dessa tecnologia, mas essa tecnologia é a tecnologia do e, não é a tecnologia do ou, né? A gente não tem a pretensão de acabar com todos os tipos de proteínas animais, é justamente trazer opções, novas formas de produzir, e de acordo com gostos, crenças, entendimentos, temos a opção e a liberdade de selecionar a forma com a qual o nosso alimento vai ser produzido. Então, eu penso que esse é realmente algo super bacana, né, da gente ter essa clareza. Vamos trabalhar na diversidade, nas opções. E um outro ponto, vocês provavelmente notaram durante a minha fala que eu gosto de utilizar o termo carne cultivada, gordura cultivada e agricultura celular. Eu acredito que a Jéssica vai comentar também sobre isso. Existe muita dúvida em relação a qual a melhor terminologia se utilizar ainda nesse tipo de tecnologia. E muitas vezes ainda se utiliza a terminologia de carne de laboratório. E quando a gente para pensar, estando num ambiente também universitário, a gente percebe que os alimentos todos passam por laboratórios diversas vezes, seja no momento de desenvolvimento, seja no momento de análise. Então, hoje em dia, a gente já consome carne de laboratório. Aqui, o que eu quero comentar é fazer essa provocação, essa brincadeira, mas realmente pensar na terminologia da carne cultivada, remetendo principalmente ao processo. Mas, claro, tem muito pano para manga em termos de discussão, qual que vai ser realmente adequada, né, e aceita dos órgãos reguladores.
Por fim, agradeço mais uma vez a presença de todos e a oportunidade de a gente estar discutindo esse assunto com tanta gente interessada. Muito obrigada. Muito obrigado, Bibiana. Então, acho que deu para dar uma boa noção realmente de onde estamos, quais os desafios e para onde temos que ir, né? Acho que é bem por aí. E aí, então, já vamos chamar a professora Jéssica para a próxima fala, né? Que vai tratar sobre perspectivas atuais e futuras no mercado de carne cultivada. E aí peço para o pessoal que tem dúvidas, anotações, perguntas aí, que segura o coração e a gente faz um momento de debate no final, que eu acho que fica mais rico o momento que a gente já tem as informações das duas palestras para a gente formar uma mesa redonda aí no final. Pode ser, pessoal, certo? Então, chamo a professora Jéssica, que é doutora e pesquisadora do ITT Nutrifol e também do programa de pós-graduação em Nutrição e Alimentos aqui da Unicinos. Jéssica, fique bem à vontade. Certo, muito obrigada, Valmor. Vocês estão vendo a minha tela cheia, tá certinho? Para mim, sim. Para mim também, sim. Beleza, ótimo, obrigada. Então, muito obrigada, né, pelo convite de vir aqui comentar um pouco o que nós estamos estudando, né, dentro desse projeto de carne cultivada. Então, como o professor Valmor me apresentou, né, eu sou Jéssica Hoffmann, sou professora no mestrado profissional em Nutrição e Alimentos aqui da Unicinos, atuo também, né, como professora em diferentes cursos de graduação da Escola de Saúde e sou pesquisadora também, né, no Instituto Nutrifor. Então, vou conversar hoje com você sobre as perspectivas atuais e futuras do mercado de carne cultivada. Então, o que é importante a gente pensar, né? Que o mercado de carnes e produtos cárneos, e aqui falando de carnes e produtos cárneos no geral, ele gerou, né, aí em 2021, 250 milhões de produtos comercializados, tá? 250 milhões de toneladas. Então, a gente tem uma oportunidade comercial aqui, né, pensando nesse mercado de agricultura celular, vamos falar assim, muito grande, né? Porque é um mercado que movimenta muito, tanto em termos de comercialização, quanto também em valor de mercado. E aí, como a Bibiana trouxe, né, anteriormente também algumas motivações para a produção de carne cultivada. Então, tem um aspecto que se olha muitas vezes, né, que é essa questão de ética, quando está relacionada, né, principalmente à redução do abate animal. Tem a questão, né, da sustentabilidade ambiental, então, para a redução dos gases de efeito estufa, redução de uso de terra, uso de água, e tem essa oportunidade comercial, né? Porque sendo o mercado de carnes e produtos cárneos um mercado tão grande, parte dele pode ser também, né, de produtos aí da agricultura celular. Aqui, né, quando que se começou, então, qual é o histórico de produção dessa carne cultivada? Então, em 2013, foi desenvolvido, né, o primeiro hambúrguer à base de células bovinas na Holanda. Depois, em 2015, né, surgem aí diferentes startups, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. 2019, né, então, a primeira startup brasileira começa a receber um investimento, então, né, para produzir carne cultivada. 2020 se teve a legislação aprovada na Singapura para produzir e comercializar a carne cultivada. E nesse ano, né, foi onde teve um registro, então, de mais de 30 startups de carne cultivada no mundo. 2021, primeira fábrica de carne cultivada no mundo, né, em Israel, começou a ser implementada, a Future Meat, e diferentes multinacionais
JBS, BRF, começam a investir também no setor aí de carne cultivada. 2022, então, né, o parlamento holandês aprova degustação de carnes cultivadas na Holanda. O FDA nos Estados Unidos aprova a comercialização de carne de frango cultivada. E na Holanda, né, é lançada uma linguiça suína, então, com carne cultivada também. Então, nós podemos olhar aqui que dentro desse cenário aí, né, de 9 anos, entre 2013 e 2022, se teve muito movimento, né, tanto, principalmente aqui em termos de entender como que é esse processo de produção e começar o que se pode se fazer, né, com essas diferentes carnes cultivadas. Para trazer para vocês, né, como a gente está vendo aqui, esse panorama de como que está também a regulamentação da carne cultivada. Então, temos diferentes países que estão trabalhando, né, em cima dessa regulamentação de carne cultivada, e cada país está num estágio diferente. Então, os Estados Unidos, eles começaram em 2019 a estabelecer, né, um acordo formal entre as diferentes agências ali regulatórias para trabalhar em cima da regulamentação dessa carne cultivada. Por quê? Tem vários aspectos que precisam ser tratados aqui, né? Tem o aspecto de segurança do ponto de vista de produção dessa carne cultivada. Então, como a Bibiana trouxe, né? Bom, é feito lá a seleção dessas células. Então, tem que fazer todo um estudo de segurança dessas células e também um estudo, né, de segurança depois do produto que foi produzido a partir dessas células. Então, a regulamentação, ela vem muito também nesse sentido, né? Principalmente aspectos de segurança desses produtos. A União Europeia estabeleceu, então, uma estrutura regulatória para novos alimentos e dentro dessa estrutura regulatória, eles incluíram a carne cultivada. A Singapura, né, foi o primeiro país a aprovar a venda de carne cultivada no mundo. E agora, e no ano passado, né, 2022, eles passaram a revisar as diretrizes, então, para a produção e venda dessa carne cultivada, para agilizar, enfim, esse processo regulatório. Israel, 2020, né, lançou aí essas diretrizes para produção e venda de carne cultivada. Nessas diretrizes, então, se traz muito esses aspectos, né, de avaliação de segurança desses produtos e os requisitos de rotulagem que esses produtos vão precisar atender. A Austrália tem uma regulamentação, então, para produtos carnes cultivados, mas não estabeleceu ainda nenhum regulamento específico. Vai ser feita uma avaliação caso a caso, né? No Brasil, a gente ainda não tem uma legislação, né, sobre esse tema, mas dentro desse mercado de carne cultivada, né, produtos à base de plantas também, está se trabalhando em cima do Plano Nacional de Proteínas Alternativas. Então, dentro aqui, né, das proteínas alternativas, entrariam aí a questão da carne cultivada. Então, o órgão responsável por isso é o Ministério da Agricultura e Pecuária aqui do Brasil. Então, do ponto de vista de regulamentação, né, de legislação, nós vemos que os países, né, eles estão em momentos diferentes, mas, né, com essa aceleração aí desse mercado, essa necessidade, os países estão se movimentando, sim, né, para ter essa regulamentação e ter todas essas diretrizes e requisitos bem estabelecidos para que esses produtos possam, então, estar no mercado. Aí aqui eu vou apresentar, né, para vocês os diferentes produtos, né, mostrando assim qual é o cenário hoje
nos diferentes países, né, as diferentes startups que trabalham, então, com carne cultivada. Então, a Good Meat de Singapura, né, foi o primeiro produto aprovado para venda, né, e está disponível, então, em restaurantes selecionados. A Upside Food dos Estados Unidos, né, foi considerado seguro para o consumo, né, segundo a FDA, e está aguardando a segunda aprovação, então, pelo SDA, principalmente em relação à rotulagem desse produto, né, para então poder comercializar ele. A Blue Nalu, também dos Estados Unidos, né, também está em processo de obtenção da regulamentação para o lançamento do primeiro produto. Essa empresa, né, ela quer se tornar, né, líder aí global em frutos do mar cultivados. A Finless Food, que é dos Estados Unidos, né, também está em processo de obtenção e regulamentação de construção aí, né, de uma planta piloto, então, para poder ter um maior volume de produção, e aí, com isso, também tornar os preços, né, dos produtos mais acessíveis. Então, ela foi fundada aqui em 2017 e produz, então, atum vegetal e atum cultivado. A Future Meat, também dos Estados Unidos, né, está buscando a aprovação do FDA para venda nos Estados Unidos. Ela quer ser, né, a maior fábrica do mundo, então, aí para carne cultivada. A Aleph Farms, de Israel, possui, né, altos investimentos na pesquisa, recebeu, então, investimentos, né, da BRF para trazer a carne cultivada para o Brasil. Fechou também parceria com a Mitsubishi, do Japão, né, para comercialização, então, desses produtos no Japão. E ela pretende lançar o seu primeiro produto no mercado ainda esse ano, né? Tem tanto a certificação kosher, né, quanto aprovação, vai buscar também aprovação halal. Então, a Nucleovitro, né, a Ambi Real Food, recebeu em 2019, 2020, agora não me recordo, o financiamento da FAPERGS, né, para investir na pesquisa. Então, a primeira startup de carne cultivada brasileira. Nessa foto, né, a gente pode ver esse primeiro, esse protótipo desenvolvido junto com o Instituto Nutrifor, né, um produto híbrido aqui que contém a carne cultivada, né, e outros ingredientes. A Selva, como a Bibiana apresentou, né, está em fase de pesquisa e desenvolvimento, então, para a produção de ingredientes cultivados, como a gordura. A BRF também do Brasil, né, então, possui parceria com a empresa israelense para trazer carne cultivada para o Brasil até 2024. A JBS, né, comprou uma empresa espanhola, Biotech Foods, produtora de carne cultivada, e eles estão investindo também em desenvolvimento de centros de pesquisa no Brasil, e querem produzir, né, inicialmente aí, os derivados, os produtos carnes, como hambúrguer e almôndegas, e no futuro, então, investir nos pedaços carnes, né, como bife, filé de frango. A Mitsubishi, então, fechou aquele projeto em parceria com a Aleph Farms, quer também, né, produzir hambúrgueres e almôndegas, né, o mesmo sentido ali do que a JBS. A Mozambique, da Holanda, iniciou esse processo para receber, então, a aprovação da autoridade europeia. Eles foram, né, a primeira startup a produzir um primeiro hambúrguer de carne cultivada no mundo.
A Meatable, também da Holanda, né? Está buscando o aperfeiçoamento do seu produto desenvolvido e busca também, né, a aprovação pela Agência Europeia de Segurança Alimentar. Lançou o primeiro produto, né, totalmente cultivado, uma linguiça de porco, que promete também recriar, né, o chiado característico da panela, que tem na discussão dele. E a Magic Valley da Austrália está desenvolvendo um protótipo, então, de carne suína e bovina e pretende buscar, né, essa aprovação regulatória na Austrália até 2024. Então, esses são, né, os exemplos de algumas startups e empresas que vêm trabalhando, né, dentro do mercado de carnes cultivadas. E aí a gente percebe, né, que realmente essas empresas estão em diferentes estágios de produção desses produtos. Agora, né, bom, então a gente viu aqui o cenário hoje, e a Euromonitor, ela realizou um estudo mostrando, então, qual é o potencial futuro da carne cultivada. E aí nós podemos visualizar aqui, né, que a gente tem um futuro. Deixa eu colocar um apontador aqui. Então, a gente tem esse futuro, né, de uma visão mais pessimista até uma visão otimista, e pensando nos diferentes aspectos, tanto em termos de produto, em termos de consumidores, distribuição desses produtos e o tempo que essa carne cultivada vai estar no mercado. Então, começando, né, com essa visão mais pessimista, quando a gente olha para o produto, se projeta, né, que só terão produtos processados a partir da carne cultivada. Os consumidores serão apenas veganos e vegetarianos. A distribuição vai se dar, né, em regiões específicas como América do Norte, Europa, Singapura e Japão. E as vendas, então, vão se tornar significantes em 2030. Uma visão medianamente aqui, né, pessimista, é que, em termos de produto, se vão ter produtos processados e carne e frango cultivados. Como consumidores, então, né, já se projeta, então, que pode-se ter os flexitarianos. Então, são aquelas pessoas, né, que estão buscando uma redução no consumo de carne. Então, esse grupo de consumidores entraria aqui, mais os veganos e vegetarianos. A distribuição, então, ela já é um pouco maior, né? Vai para a América do Norte, Europa, Singapura, China, Japão, Austrália, Israel, África do Sul. E as vendas vão se tornar significantes em 2027. Aí já com uma visão um pouco mais otimista, né? Em termos de produto, de carne cultivada. Todos os tipos de carnes serão cultivados. 63% da população, né, vai estar consumindo, então, produtos cultivados. Essa distribuição vai se dar, então, já vai ir para a Ásia, Pacífico, América do Norte, Europa, Brasil, Israel e África do Sul. E as vendas se tornam significantes, então, em 2025. E essa visão otimista, então, né, do futuro da carne cultivada, em termos de produtos, todas as carnes e produtos cárneos, incluindo produtos do mar, vão ser produtos cultivados. Todos os adultos, né, serão consumidores. A distribuição vai ser aí em todos os países. E as vendas vão se tornar significantes em 2023. Tá? Então, esse foi uma projeção realizada, né, no ano passado pela agência Euromonitor. Então, né, a gente pode dizer que a gente está mais talvez está muito mais próximo hoje, né, dessa visão
medianamente pessimista, vamos dizer assim, porque o otimista a gente já começaria a ter vendas significantes desses produtos ainda nesse ano, né? Mas dependendo do país, a gente vê que esses produtos eles dependem dessa liberação regulatória e é o que acaba muitas vezes sendo o entrave, né? Seja esse entrave do ponto de vista de não se tem a tecnologia desenvolvida ainda para te conseguir produzir numa escala maior, ou seja esse entrave mesmo dos aspectos de segurança desses produtos e tudo mais. Mas, né, o que esse mesmo relatório traz é que até 2040 projeta-se, então, que a carne cultivada, seja ela, né, como produto cárneo ou como carne, pode representar, então, até 10% desse mercado de carnes. Então, a gente tem esse mercado de carne que hoje comercializa aí mais de 250 milhões de toneladas de carnes e produtos cárneos, a gente tem que pode chegar, né, até 10% ser, então, a partir de carne cultivada. Mas aí, além dos desafios tecnológicos, né, de desenvolvimento de tecnologia, de produção celular, que outros desafios a gente pode encontrar nesse mercado? Então, tem um primeiro desafio, que é a questão da aceitabilidade por parte dos consumidores. O segundo desafio é em relação à paridade de valores. E o terceiro desafio é em relação à denominação de venda. Então, quando a gente pensa, né, no desafio de aceitabilidade, a gente tem uma pergunta de bilhões aqui, né? Que todo mundo gostaria de saber essa resposta, que é: os consumidores, eles vão comer, né, vão consumir esses alimentos cultivados? E aí a gente tem diferentes estudos que vêm sendo realizados, onde foram questionados, então, diferentes potenciais consumidores, né? E aí a gente tem perspectivas diferentes aqui, dependendo também da região do globo que a gente está falando. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, 65% dos consumidores experimentariam a carne cultivada. No Brasil, 63% dos consumidores e 57% dos consumidores da Alemanha estariam dispostos a experimentar a carne cultivada. Os indianos, então, né, 48% desses consumidores estariam muito ou extremamente propensos a comprar a carne cultivada. E no Reino Unido, né, 18% dos consumidores estariam dispostos a experimentar a carne cultivada. Então, aqui, a gente podemos observar, né, que nós temos potenciais diferentes em cima, quando se pensa em aceitabilidade dessa carne. Por quê? Tem muitos aspectos que precisam ser superados. Porque qual é uma grande discussão que se tem hoje, né? E que essa discussão pode vir para dentro do mercado aí de agricultura celular. Porque nós temos um grupo de consumidores que está menos propenso a consumir produtos, né, que sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados. Então, pode-se entender que produtos de agricultura celular tenham, né, pode ter essa relação de eles serem produzidos a partir de produtos geneticamente modificados. Ainda tem aquele lado, né, de consumidores que estão buscando uma alimentação mais natural, com menos aditivos, com menos produção sintética. Então, também é o desafio de se mostrar o que é realmente a agricultura celular, como que ela realmente funciona, né?
Então, aqui é a pergunta de bilhões. Então, nós, até dentro do projeto, né, que nós estamos desenvolvendo aqui, apresentando hoje para vocês, tem uma parte desse projeto que é entender como que o consumidor gaúcho, como que ele vai entender, né, esse consumo de carne cultivada. Então, também a gente vai fazer esse panorama olhando aqui para os consumidores gaúchos, né, para a gente tentar trazer essa resposta. E aí as empresas, né, vão precisar trabalhar em cima dessas dúvidas dos consumidores, né, e mostrar talvez os benefícios, né, desses produtos. Mas uma coisa é certa, né, que essa questão de aceitação, ela ainda não tem uma solução, né? Por quê? Porque é algo tudo muito novo. Mas todos os governos, né, a gente pôde observar aí nos dados que eu trouxe, que eu apresentei, que os governos eles estão se tornando favoráveis à ideia de produtos cultivados no supermercado, né? Então, a gente vê esse movimento de regulamentação nesse sentido. Então, é uma questão, né, de entender este mercado, entender os consumidores e talvez pegar aquela parcela de consumidores, né, que vai estar apto a experimentar e consumir esse tipo de produtos. Aí no Brasil, foi realizado esse estudo em 2021, tá? É um estudo sobre proteínas alternativas no Brasil. Então, ele traz bem essa questão de nomenclatura sobre carnes vegetais e carnes cultivadas. E eles fizeram o questionamento, né, sobre essa aceitação geral, então, de carne cultivada, perguntando se aos participantes, né, se eles experimentariam essa carne cultivada, se eles comprariam, substituiriam e pagariam mais por isso. E aí, nós podemos observar, né, aqui, para experimentariam, que aqueles 70%, né, dos consumidores que foram entrevistados estariam dispostos a experimentar, em torno de 65%, né, compraria esses produtos, 54 aqui, né, 55% substituiria a carne tradicional de abate pela carne cultivada e 36%, né, estariam mais dispostos ali a pagar mais por esses produtos. Então, nós podemos observar, né, que é importante esse tipo de estudo ser realizado para se entender qual é que vai ser a aceitação, né, desses produtos no mercado. O segundo desafio, então, é essa questão da paridade de valores. Então, lá em 2013, né, o primeiro hambúrguer cultivado, ele teria um custo de 300 mil dólares, né? Então, e hoje, 2020, né, conseguiram produzir um nugget, então, em torno de 50 dólares. Qual que é, para se conseguir ter essa paridade de valores, é necessário aqui o desenvolvimento da tecnologia, né, para que se consiga produzir, então, esses produtos em larga escala. Por quê? Quando nós olhamos para o consumidor, nós sabemos que o preço, né, ele é uma questão importante no momento também da aceitação por parte desse consumidor. Então, se eu tiver um produto de carne cultivada, né, lado a lado a um produto de carne tradicional de abate, o quanto essa questão do valor vai estar impactando na decisão de compra por parte daquele consumidor, né? Então, essa é uma grande questão a se trabalhar. É claro que nós temos que lembrar também que temos um grupo de consumidores que está mais preocupado com essas questões éticas e essas questões ambientais,
que estaria disposto a pagar, então, o preço um pouco maior do que um produto tradicional de abate, né? Então, essa questão de paridade de valores, ela é um desafio, e à medida que se desenvolve a tecnologia, pode se reduzir, né, se equiparar esses valores. Um outro desafio também, né, é essa questão de qual seria a melhor denominação de venda para esses produtos. Então, também, né, nesse estudo que foi realizado em 2021 sobre a nomenclatura, se fez, então, se questionou, né, o que eles achariam, o que os consumidores achariam do termo carne cultivada, carne de base celular, carne limpa ou carne sem abate. E aí, o que esse documento traz é que, em termos, para fins estratégicos, né, e também de consistência, ou seja, para que esse termo seja parecido, né, tanto principalmente com o inglês, passa a se utilizar o termo carne cultivada. Até em questões estatísticas, né, o que teve ali a maior intenção de compras seria o nome carne limpa, só que quando a gente pensa assim, carne limpa, então quer dizer que a outra carne é suja, né? Então, uma questão de mercado não pegaria bem. Então, o que o documento traz é isso, né? O termo carne cultivada parece ser o mais favorável, tá? Então, e isso também se mostrou, né? Esse termo de cultivado também se mostrou eficiente, né? Em outros países, como nos Estados Unidos. Então, esse aspecto, né, pensando, né, que alguns governos já vêm trabalhando, né, já enxergam a carne cultivada, né, como uma ferramenta útil aí na solução de certos desafios que enfrentam, porque os países têm todas essas metas, né, de redução dos gases de efeito estufa, né, toda essa questão também da segurança alimentar. O nome, né, a denominação de venda que esses produtos cultivados vão receber, eles não podem também assustar o consumidor, né? Pelo contrário, ele tem que ser um nome que, vamos dizer assim, acolha o consumidor a estar consumindo aquele tipo de produtos. E aí, então, né, pensando nessa questão de onde estamos, né, qual é o potencial futuro, esse mesmo documento, né, o estudo da Euromonitor, ele traz algumas recomendações estratégicas, então, para esse mercado de carne cultivada. Primeiro, é o esteja preparado, né? A carne cultivada, ela não é mais ficção científica, ela já é algo real e vai movimentar, né, significativamente, então, os sistemas alimentares que já estão bem estabelecidos. E aí aqui, claro, trouxe esse olhar muito para a carne cultivada, mas como a Bibiana apresentou, tem um potencial muito grande também para ingredientes, né, cultivados, como é o caso da gordura. A outra recomendação estratégica é espere que os jovens sejam os primeiros a adotar, né, a carne cultivada, principalmente porque, né, essa nova geração, eles estão menos tolerantes, né, com a pecuária e estão mais propensos também a consumir carne, tanto à base de plantas quanto carnes cultivadas, porque estão preocupados, né, com essas questões ambientais e de bem-estar animal, tá? Então, né, talvez uma frente a se atacar aí seja, né, essa nova geração.
A outra recomendação estratégica é o suba a bordo. Por quê? Os principais produtores de carne hoje estão reconhecendo a necessidade da carne cultivada fazer parte do seu portfólio. Então, é o exemplo que a gente vê das grandes empresas, JBS, BRF e outras, né, investindo na carne cultivada também. Por quê? Pensando, né, nessas questões de crescimento populacional, na demanda crescente também de carnes, né, e produtos cárneos, tem todos esses aspectos e razões ambientais, né, e bem-estar animal também envolvidos. A quarta recomendação estratégica é considere o implausível, porque tem um projeto, que agora eu não lembro se é da China ou do Japão, que eles já prevê que no futuro os consumidores possam cultivar a sua própria carne cultivada, né? Então, isso agora parece improvável, mas se a gente pensar, né, há pouco tempo atrás, isso poderia ter soado completamente impossível. Agora a gente já começa a enxergar que, olha, isso até pode ser uma possibilidade. E a outra recomendação estratégica é, né, que teremos mais aprovações regulatórias nesse sentido. Os diferentes países, né, estão trabalhando, então, nos seus regulamentos, né, para produção e comercialização, então, em cima desses produtos. E aí, assim, né, com essas recomendações estratégicas, é que eu finalizo aqui essa palestra, mostrando, né, o potencial, então, que esse mercado de carne cultivada tem. Agradeço a atenção, né, e fico agora à disposição aqui para a gente tirar dúvidas e conversar. Muito obrigada. Muito bom, Jéssica, ótimo. Parabéns a Jéssica e a Bibiana aí pela excelente explanação. Acho que de fato conseguimos dar um panorama geral de onde estamos, tanto do ponto de vista tecnológico, né, quanto do ponto de vista de mercado, o que o consumidor hoje está enxergando, como que ele hoje está enxergando, que tendências as plataformas que estudam isso estão mostrando. Então, acho que de fato conseguimos trazer um grande número de informações para que a gente possa, então, agora iniciar um debate aí de algumas questões que julgarem importantes. Eu deixo a critério agora, então, de quem está aí nos assistindo, quiserem levantar a mão e fazer alguns questionamentos, ou até mesmo colocar no chat aqui que eu reproduzo para os palestrantes aí, e fiquem muito à vontade. Posso falar, Valmor? Fique à vontade. Minha pergunta é, primeiro, parabenizar a Jéssica e a Bibiana. Eu não sei se elas combinaram antes, mas as palestras foram complementares, como tu mesmo falou, né? Mercado e produto, parabéns a vocês. Eu não sou vegetariano, eu sou carnívoro, mas eu como cada vez menos carne. E a gente sabe, né, que a cada dia vem uma novidade da ciência, né? E uma das coisas que se fala atualmente é sobre, especialmente com relação à carne de boi, né? Carne bovina, é o ferro. Que as pessoas que comem muita carne de boi têm excesso de ferro no organismo, e esse excesso de ferro traz uma série de problemas para a saúde da gente. Mas a Bibiana, acho que falou alguma coisa antes, né, na apresentação dela, sobre isso, né, de tu poder produzir já essa carne cultivada, levando em consideração algumas restrições, né? Ou não sei se eu entendi bem, Bibiana. Isso poderia ser levado em consideração lá adiante, como é o caso da gordura também da carne, né, que se fala muito, né? Além da composição da carne, se fala da gordura, se fala do ferro, assim por diante. O que tu teriam para dizer com relação a isso? Se seria possível tu melhorar algumas coisas que são atribuídas à carne, às carnes vermelhas, por exemplo, alguns malefícios que são atribuídos às carnes vermelhas? A tua pergunta e colocação é perfeita, Júlio. Com certeza esse é um dos intuitos também
de estarmos desenvolvendo esse tipo de tecnologia, né? A gente conseguir também trazer alimentos cada vez mais benéficos e talvez não tendo, né, esses potenciais partes adversas que podem sim acontecer. E até hoje, realmente, pessoal, o objetivo era muito falar sobre o segmento, falar sobre a tecnologia, falar sobre hábitos de consumo, mas já talvez compartilhando um pouco, né, do projeto em si que está em andamento. Ele é trazer exatamente isso, né? Quais que são as características, vamos falar, bem nutricionais e físico-químicas da carne cultivada? Porque essa pergunta que muitas vezes vem, né? Uma vez entendida a tecnologia, bom, mas me traz a composição, né, que essas células estão produzindo. Então, o trabalho que a gente tem feito juntamente ao Instituto são essas análises quantitativas para buscar caracterizar, né, o produto. E daí, claro, uma vez entendendo essa caracterização, né, vem justamente agora, bom, vamos modular isso e ver o que acontece. Que é bem isso, né? A partir do momento de entender o que está sendo produzido atualmente e aí sim estudar quais as melhores condições para se buscar as melhores condições nutricionais visando aquilo que é melhor e tentando minimizar aquilo que não é tão bom assim. Acho que o Júlio queria completar. Isso, pode falar. Essas novidades vêm para somar, né, na minha opinião, né? Eu acho que é irreversível o que vocês estão propondo. Parabéns. Eu só quero lembrar, né, que a gente está acostumado a comer salsicha, salame, essas coisas, né? A gente sabe que a salsicha tem 30% de gordura. Então, o salame também é outra coisa cheia de que todos gostamos, né? Mas são coisas que a gente introduz na nossa cultura, né? Que a gente come, gosta, aprecia, e pelo sabor e por tudo. Mas a gente sabe que são coisas que têm uma série de produtos ali dentro, né? Componentes que não são lá muito bons, né? São os nitritos para dar cor, para conservar e assim por diante, né? Então, eu parabenizo vocês, eu acho que nós estamos no caminho certo. Espero que isso logo esteja à disposição das pessoas, né? E eu acho que o mercado vai ficar, como a mesma a pesquisa que a Jéssica mostrou, eu acho que isso é irreversível. Eu não vejo como isso não possa dar certo. Parabéns a vocês. Obrigada, Júlio. Eu acho que eu vou deixar a Denise fazer sua contribuição que está com a mão levantada e depois eu vou para as perguntas no chat aqui que já está muito legal. Parabéns, assim, para todos os palestrantes, para a Bibiana, para a Jéssica. Jéssica, já mandei até um WhatsApp para parabenizar ela. A Bibiana não mandei, porque eu não tenho contato, senão eu já tinha mandado também. Mas, enfim, eu sou professora de início, professora do mestrado e professora do curso de nutrição também. E a minha pergunta vai muito pela linha do meu lugar de fala e da minha formação, que é da nutrição clínica, né? E da nutrição junto com a professora Luísa, que também está com a mão levantada ali, olhando, isso são as nutricionistas falando, tá? Bibiana e Jéssica, né? Então, assim, ó, achei maravilhoso, achei assim, gente, que mundo nós estamos, onde é que vamos, que coisa mais fantástica, né? Poder cultivar célula e fazer um alimento. Isso é um negócio, assim, que a gente não pensa, nunca acho que pensou que isso poderia acontecer e está acontecendo. E aí eu fiquei pensando nos vegetarianos, né? Eu também não sou vegetariana, mas a gente sabe que esse público tem aumentado consideravelmente em termos de consumidores, né? E aí eu fiquei pensando, como é que a gente faz, Bibiana e Jéssica, para ter ferro animal nessas células, enfim, e vitamina B12, né? Isso, será que ciência está pensando? Como é que é isso, assim? Que é o grande problema dos vegetarianos, no caso do não consumo de carne vermelha, né? Acho que antes de responder, eu vou incorporar uma pergunta do chat que vem nessa lógica aí, tá?
A Maria Vitória, desculpa, não tô priorizando ninguém aqui, tá, colegas, tá? Eu só tô botando a pergunta que tem relação com a pergunta Só que tá já veio. utilizando, né, Wanda? A Maria Vitória pergunta: vocês acham que a carne cultivada seria totalmente aceita pelo público vegetariano e vegano? E eu acho que é bem nessa lógica, né? Porque, como você mesmo apresentou, ela é de origem animal, a gente só está multiplicando ela. Como é que fica? Então, aí, será que seria aceito? Com certeza, talvez não teremos uma resposta certa aqui, né? Mas como ficaria essa relação com relação a isso que a Denise está trazendo? Boa, vou começar respondendo como eu entendo, depois se Jéssica ou outras pessoas aqui presentes fiquem à vontade, acho que a ideia é a gente ter essa grande mesa redonda. Primeiro, em relação à aceitação, vegetarianos e veganos, o que a gente escuta é que não tem ainda um conceito definido. Porque, sim, é um produto de origem animal, mas que não teve sofrimento animal ao ser removido, e a vida de crescimento dessas células foi vegetariana, porque a gente não utiliza insumos de origem animal, ou foi vegana, enfim. Então, é algo que as comunidades têm também diferentes visões, e tem uma parcela da comunidade que diz que não, tem origem animal, eu não vou consumir. E tá tudo bem, né? Eu acho que é justamente a questão da comunicação, é tu trazer as informações e as pessoas terem a liberdade de escolha. Mas o que a gente normalmente recebe é muito mais a ideia do apoio, de que não, realmente faz muito sentido a gente estar desenvolvendo isso para as outras comunidades que existem. E, novamente, vai depender de cada filosofia, crença, né, de cada pessoa. Eu acho que para alimentação não existe né, ainda um consenso em relação a todos os veganos não vão comer, ou todos os veganos vão comer. Provavelmente ali se criem outros subnichos, mas justamente pela novidade do tema, também é um ponto em aberto na minha visão. E respondendo principalmente a tua questão, Denise, em relação aos componentes, o que a gente espera é que sim, né? Vamos dizer, tenha essa vida vegana e ainda assim apresente ferros e vitaminas. Mas esse é um dos próximos desafios, né? Identificar, quantificar isso e conseguir te afirmar isso com muito mais segurança do que hoje a gente tem. Porque eu estou entendendo, né, Bibiana, que como ele é um cultivo de uma célula animal, quer dizer, tu tira a célula do gado, enfim, entende-se que vai se conservar, né, deve se conservar aquilo que tem lá no músculo, né? Mas eu acho que é importante trazer essa questão, porque as nutricionistas ficam tudo aquecidas com isso, né? A professora Daniele Santeste está aqui do meu lado também, né? Então, as nutricionistas querem saber se vai ter ferro, se vai estar tudo bonitinho. Então, eu acho que é bem legal, acho que são próximos passos de pesquisa que tem muito aí para caminhar e para percorrer numa área muito bacana, assim, acho que eu fiquei muito impressionada, assim, e eu queria saber que gosto tem, quero provar, entendeu? Quero fazer uma análise sensorial, tá? Quando puder, né? Já pode me chamar. Nas próximas, a gente vai ter uma boa mesa sensorial. Já estamos aqui imaginando. Muito legal. Parabéns, gente. Parabéns mesmo para as duas. Só para complementar essa questão, né? Porque bem isso como a Bibiana trouxe, né? Vai muito da questão dos grupos, mas talvez o que pegue forte não seja nem o fato de ser vegano, de ser vegetariano, flexitariano, né? Essas divisões que a gente coloca nos consumidores, mas muito também essa preocupação realmente com as questões ambientais e com as questões de bem-estar animal, que talvez seja o que pese mais para o consumidor optar pelo consumo de ser carne cultivada ou não. Porque, bem como a Bibiana comentou, talvez o vegano e o vegetariano, ele vai entender, partiu de uma célula de origem animal, é produto de origem animal, né? Ele pode entender dessa forma, e tá tudo bem. Então, mas talvez o que vá pesar maior seja essa questão das questões ambientais e éticas. E uma outra questão que eu até não comentei anteriormente, né, que tem uma discussão também religiosa, né, porque a gente tem algumas religiões que não consomem a carne justamente pelo abate dos animais. Então, talvez, né, claro que para mim
coletar a célula, eu não sei se precisa bater o animal ou não, Bibiana. Não precisa bater o animal. Não, só para não... só uma Tá. biópsia. Então, olhem, né? Talvez a gente passe a incluir um grupo que hoje não consome carne pela questão do abate animal. E aí ele pode entender que, olha, ok, a carne cultivada não passa por abate animal, então aceitaremos o consumo dessa carne. Né? Então, tem muitos aspectos envolvidos quando a gente pensa em consumidores, né? Que vai além do fato de só consumir ou não consumir. Né? Tem todas essas razões do porquê a gente consome. Então, tem bastante coisa para se trabalhar nesse sentido. Perfeito, acho que é uma boa contextualização aí das possibilidades. Luísa, vou dizer para tu fazer a tua pergunta e eu já vejo se eu contextualizo com alguma do chat aqui também. Tá, obrigada, Romor. Primeiro eu quero parabenizar, né, o evento, né, a iniciativa do mestrado, né, do curso, do Nutrifor, parabéns a todos. Eu acho que a minha turma até, né, se interessou muito, estão aqui conosco, né, a turma da administração da alimentação coletiva, né, administração de unidades de alimentação. E porque, assim, claro, a questão da escala, né, da produção, para nós é interessante também ouvir, né, porque dentro de uma unidade de alimentação a gente tem pedidos muito grandes, né, da proteína animal. Claro que isso mais para frente, talvez, né, enfim, a gente já quer levar o pensamento lá. Mas assim, parabenizo, né, vocês, as apresentações, foram muitas reflexões aqui. Eu queria saber se alguém já provou, eu fiquei curiosa, assim, se, né, alguém já consumiu e se tem alguma coisa para falar sobre, né, a questão, enfim, da textura, dessa questão do aroma, né, dessas as características sensoriais organolépticas ali da carne, e também como, né, atuo nessa questão da segurança do alimento, né, porque dentro da questão da carne, enfim, as questões de manipulação, de refrigeração e tudo mais, né, as questões microbiológicas. Fiquei pensando nisso, assim, se tem como fazer uma prevenção nesse processo, se durante o processo enfim, se pensa nisso, se tem alguma boa prática nesse processo, pensando nessa contenção aí, né? Porque todo esse olhar de legislação, né, sanitária das carnes, como seria isso, assim? Se é que tem uma fala já sobre isso, né? Não sei se eu estou sendo muito muito lá Já na está frente. acontecendo, professora. Pois então. Até... Desculpa, não sei se tem mais alguma pergunta, mas... Não, era isso, assim, era mais essa curiosidade e queria parabenizar a todos vocês, porque o tema, ele é, assim, num primeiro momento, né, estamos lá já, né, um pouco polêmico, né, eu acho polêmico, assim, mas eu acho necessário, claro, acho que são estratégias que estão se pensando com muita ciência, eu acho que isso é muito, muito importante, né, com muita ciência, com muito cuidado, muita ética, e que bom que a universidade aqui, né, nessa parceria de vocês, está conseguindo trazer para a gente, assim, né, então, só tenho a agradecer a oportunidade. Boa, professora, eu vou responder as tuas 3 perguntas. Valmor, tu quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu acho que nessa tua resposta já vai conseguir responder aqui, porque teve várias perguntas, incluo da Daisy aqui que fala, né, como é que é as questões sensoriais disso, sabor, textura, então vem na mesma lógica, né, dessa relação. Então, acho que sim, é importante poder dar uma pincelada nisso. Depois tem uma pergunta aqui de digestibilidade desse produto, né? Considerando que o quanto isso pode modular a atividade, a capacidade enzimática do nosso organismo. Pergunta da Ângela, bem interessante. Vou deixar vocês responder isso aqui. E acredito que não temos muitas respostas para isso ainda, né? E aí é isso, aí tem um paciente internado, acho que vamos incluir numa outra pergunta aqui, que é outra seara. Então vamos ficar nas questões sensoriais aqui,
e também o quanto será que isso pode afetar na digestibilidade depois. Por enquanto, se a gente conseguir responder isso, já tá bom. Tá ótimo. Eu adoro porque esse tema sempre surge muitas perguntas, assim, eu sou super suspeita, mas sou fascinada. Começando, acho que pela questão de escala, né? Acho que vem sempre essa pergunta, então, mas quando que a gente vai ter? Nossas projeções para o Brasil é ter entrada em 2025, né? A gente sabe que aqui a gente tem que andar degraus, tem uma questão regulatória relevante, mas realmente conseguindo ter uma paridade de preço e em maiores quantidades a partir de 27, né? Vamos, né, caminhar degrau a degrau. Mas, novamente, né, se a gente pensar daqui 10 anos, como que a gente imagina que vai estar o nosso dia a dia, eu imagino que a gente vai poder selecionar, né, um alimento de origem cultivado para cozinhar. Em relação a termos provado, eu já provei a gordura cultivada, né? E a gente teve uma sensação super interessante de que a gente não fez nenhum tipo de processamento posterior, então ela tinha um sabor mais plain comparado talvez ao que se pensa em relação a banha às vezes, ou manteiga, né? Que normalmente já tem alguns tipos de aditivos, então nesse sentido foi super interessante. E ela realmente agregou, né, o caramelo, que foi o que eu mostrei ali. Em termos, né, de sabor, ela vem muito semelhante, mas aqui entra novamente as oportunidades no sentido de quais são as melhores formas de se trabalhar, né, com esse ingrediente para realmente atingir sabores e texturas. E esses tempos eu ouvi a provocação de um professor que eu também achei muito boa, que é no sentido de que sorvete não cresce em árvore. E a gente desenvolveu, né, receitas de sorvete. Por que não desenvolvermos novas receitas a partir de novas formas de produzir? E a última pergunta em relação à segurança alimentar. Já fazendo um convite também, a gente participou recentemente de um estudo organizado pelo The Good Food Institute, que é o GFI. Eles são uma instituição que promovem as proteínas alternativas, e foi desenvolvido então o primeiro APPCC de um processo de carne cultivada. Então, realmente olhando para cada etapa quais seriam, né, potenciais riscos e quais são as melhores formas de controle e mitigação. E especificamente na parte microbiológica, o bioprocesso para crescimento de células, a gente não pode ter presença de nenhum micro-organismo. Porque essas células, quando isoladas, elas não têm um sistema imune que nós e os animais possuem. Então, qualquer tipo de contato, bactérias, fungos ou vírus, vão literalmente acabar com o processo. Isso quer dizer que ele é um processo extremamente controlado em termos microbiológicos, e com isso a gente vai ter essa demanda, né, de cuidados e controles, e potencialmente um benefício também ao final da cadeia. Mas existem já parâmetros bem conhecidos sobre o que é necessário fazer ao longo do processo para garantir esse processo sem contaminações. Que ótimo, né? Porque pode-se ter uma certeza de que é um alimento, enfim, com menos, né? Que venha não prejudiciar, enfim, né? A prejudicar. E aqui entra muito a questão das doenças zoonóticas, professora, sabe? Porque tu não vai ter esse contato entre as diferentes espécies de animais, que, né, se tem muito bem determinado que os vírus têm capacidades de mutações tão aceleradas que esses crescimentos propiciam. Então, é também um dos benefícios. Muito legal. Eu tinha só mais uma última pergunta que eu fiquei curiosa também. Na Singapura já é, né, enfim, validado isso. Eles não têm nenhum resultado, nenhum estudo em relação a essa questão da composição nutricional? Uma tabela? A legislação de Singapura, ela é, vou chamar, não tão pública, não sei como é que colocar isso exatamente, professora. Mais sigilosa. Mas os dados não são tão abertos. Recentemente, o FDA
deu o sinal verde, né, para 2 empresas. Uma delas é a mesma dessa de Singapura. E nos documentos do FDA tem bem mais informações em relação aos componentes. Esses 2 produtos são frango cultivado, então vou fazer essa ressalva, mas são documentos que estão, né, no site do FDA e que trazem informações bem interessantes. Legal, muito obrigada, Bibiana. E acho que para complementar, desculpa, Jéssica. Não, pode falar depois do complementar, justamente todo esse fato que a Bibiana fala de que tem que ser um ambiente ali isento, né, de micro-organismos, de vírus e tudo isso é que torna o processo caro também, né? Isso é importante entender, porque, né, dos desafios que a gente tem de preço justamente por tudo isso. Acho que é uma ressalva que eu queria fazer. Vai lá, Jéssica. Não, o que eu ia comentar dessa questão das boas práticas, né? Porque se a gente pensar assim, tirando as questões das doenças que a Bibiana comentou, quando a gente olha para o animal, né? A gente tem toda a parte do abate, que a gente tem uma manipulação excessiva. Então, vamos dizer, essa parte na carne cultivada, a gente não teria o abate, mas posterior a isso, vamos dizer assim, ficou pronta a peça. Posterior a isso, os cuidados de manipulação são os mesmos, né? Porque aí esse alimento vai estar, disponível nas gôndolas do supermercado, enfim. Então, a partir do momento que ele foi abatido, que daí não vai ser abatido, né? Vai ser recolhido lá da... Então, a partir desse momento, a gente tem aí os cuidados normais, né? Como a manipulação de qualquer alimento. E aí tem esses aspectos, então, das doenças que seriam reduzidos, talvez até mesmo, né, porque durante o abate do animal, a gente sabe que a gente tem essa manipulação, precisa ter o cuidado com temperatura, pode ter desenvolvimento de micro-organismos. Então, entendo que esse ponto com o cultivo celular, não precisaríamos nos preocupar, né? E sim, posterior ao momento que esse produto vai ao mercado. Perfeito, vou tentar seguir uma ordem aqui. Acho que talvez não foi respondido a questão sobre a digestibilidade. Bem pontual, antes de a gente seguir. Não temos o que dizer, né? Não, claro, sempre temos. Vamos lá, em teoria, né, como os componentes são das células dos mesmos tecidos, se espera que o processo de digestão vai ser muito semelhante. Certamente, isso precisa passar, né, por uma comprovação. É nesse ponto que eu ia dizer que não temos o que dizer porque não testamos ainda, não temos resultados, mas... É isso aí. Certo. E a Ângela tinha questionado essa questão da modulação também, né? Acho que todos esses aspectos também precisam ser estudados, né? E é algo que não é a curto prazo, né? É a longo prazo, para se entender essas possíveis modificações e tudo mais. Então, tem muito, na verdade, o que tem é muita oportunidade de pesquisa, né? Assim, acho que é um campo que a gente, no momento atual, tem mais perguntas ainda do que respostas. Então, tem muita oportunidade para se pesquisar, para estar movimentando também esse mercado, né? Ângela levantou a mão, tu quer complementar alguma coisa da tua pergunta? Sim, posso? Pode. Fiquei com essa dúvida porque eu tive câncer no estômago em 2019 e eu tratei isso, alterou a minha capacidade enzimática na digestibilidade de carnes. Então, eu pergunto em função disso. Às vezes a gente pode estar, no caso, pode ser fornecido para os pacientes pós-bariátrico ou pós-operatório, no meu caso, como uma recuperação, né, de consumo, porque hoje eu posso consumir carne uma vez no dia, ou almoço ou janta, eu não posso consumir nas 2 refeições porque eu não tenho capacidade gástrica para digerir nos 2 momentos, então é muito mais lento para mim a produção da pepsina. Então, por isso que eu perguntei, às vezes, através desse novo produto, se gerar uma modulação, né, que estimule a nova produção da pepsina, não sei. Eu acho que, só para complementar, então, para responder, é bem nesse caminho que vem a próxima pergunta do chat, que é da Sabrina. Com relação à limitação de pacientes internados para recuperação celular, tecidos, seria uma alternativa para a demanda hospitalar também? Acho que é isso neste sentido. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Depois já vem questões de embalagem.
E Sabrina Ótimos. também está com a mão levantada. Tu quer complementar alguma coisa, Sabrina? Deixa eu ver se está aparecendo a minha... Estão me ouvindo? Sim. Agora ligou minha câmera. Foi mais ou menos nesse sentido bem que ela falou, assim, porque se pode modular essas células, poderia também fazer algum tipo de alteração para melhorar essa recuperação, queimados ou qualquer outro tipo de paciente de hospital. Fiquei pensativa com relação a isso, assim. Acho que são ótimos pontos que estão sendo levantados e todos eles com grandes oportunidades. Isso é tão precioso que não pode ficar só Imagino. no consumo do bife, né? Com certeza. É uma coisa tão especial, assim, que envolve tanta tecnologia e pensamento e pessoas envolvidas que pode ser muito maior, né? Imagina cada linha, né, podendo ter essas variabilidades e, quem sabe, com um potencial muito forte de customização. A gente tem uma colega da nutrição, não sei se ela está fazendo esse semestre, a Camila, ela tem uma loja Bendita Horta, os professores eu acho que conhecem ela. Ela foi a Chicago, no NRA 2023, que é aquela reunião de restaurantes, associação lá nos Estados Unidos, e engraçado que não se mencionou nada disso, falou muito do plant-based, falou de ovos, inclusive, à base de plantas, mas não sei se falta alguma regulação, alguma aceitação, né, alguma coisa mais... os Estados Unidos são bem mais criteriosos para aceitar qualquer programa, né? Então, não mencionaram nada disso sobre essa carne cultivada. Potencialmente, já isso, falando não, mais no fim da cadeia, né, em food service, assim, eu entendo que a questão da regulamentação é o que ainda está freando, né? Mas nesses últimos 6 meses teve as 2 aprovações pelo FDA de 2 empresas americanas e agora estão passando pelo USDA, que seria semelhante ao nosso mapa aqui do Brasil. Então existe, vamos dizer assim, uma expectativa de que em breve nos Estados Unidos vai ser possível de consumir. E para dar talvez o exemplo, assim, a gente esteve na Food Tech de São Francisco esse ano. E daí já estava uma feira bem voltada para a biotecnologia, né? Não apenas na parte de agricultura celular, mas também muita coisa voltada para a utilização de micélios e fermentações na produção cada vez mais de produtos não só plant-based, mas que complementem. Então, eu vejo que é a transição da tecnologia até chegar mais, né, nos consumidores. Muito legal. Eu até coloquei ali, eu venho de uma família que o negócio era casa de carnes, né? Meu pai sempre teve açougues. Então, eu aproveitei quando eu vi que era esse assunto, chamei, pai, olha, carne de laboratório. Falei para ele, falei errado, né? Porque vocês não querem que eu fale. Ele, ai, essas coisas que inventam. Tem muito ainda, né, a entrar na mente das pessoas, né? E eu sempre brinco, assim, acho que a Jéssica colocou muito bem isso também, que em gerações vai ser difícil, né? Eu acho que essa questão de aceitação, e talvez não seja nem necessário, vamos pensar muito nas gerações que estão vindo, que hoje têm seus 15 anos, vão entrar numa idade jovem adulta com outros conhecimentos, né? Outras formas de terem sido criados, e que eu acho que ali tem um interesse, né? E, enfim, maior. Mas é o que tu falou naquele momento, que é o e, né? Não ou. Então, é para complementar, são opções. Mas é isso, obrigada. Não pede pro teu pai ficar bravo com a gente. Não, eu já tentei passar para ele, pai, não é assim. Não é carne. Eu falei para ele, é carne. Perfeito. Muito obrigado, Sabrina. Acho que tem uma outra pergunta da Sabrina aqui, que é em relação à tabela nutricional, lista de ingredientes aqui e tal. Vou deixar a Jéssica responder. É uma lista gigantesca de aditivo, corantes, né, flavorizantes e tal. A pessoa não tem um maltrato do animal, mas aí ingere uma porção de outras coisas que prejudica ela. Então, são coisas assim, 2 pesos, 2 medidas, é muito difícil. Eu acho que essa é bem uma questão de como a legislação vai entender mesmo, né? Porque, vamos dizer, durante o processo da carne cultivada, tu vai utilizar ali os meios necessários para produzir aquela carne.
Agora, se isso vai entrar na lista de ingredientes ou não, aí é uma decisão muito regulatória, porque a princípio ela seria carne no final. Então, teria carne, né? Agora, talvez se vai se trabalhar, vamos pegar o exemplo dos transgênicos, né? Que tu tem que trazer lá quem é o organismo geneticamente modificado que foi adicionado. Então, vai muito de como o mercado e legislação vão trabalhar nesse sentido, né? Mas eu entendo que faria sentido, bom, produziu a carne, é carne no final, né? Não vai precisar adicionar nada que mude cor ou sabor, porque ela vai ser cor e sabor da carne. Porque dependendo como tu produzir ela vai ter lá, vai ser carne moída. Então, é para ter aparência, textura de carne moída, né? É claro que pode ser que se utilize esses ingredientes cultivados como um ingrediente mesmo dentro de uma formulação, né? Aí vão ir os ingredientes todos ali que compõem. Tu vai fazer um hambúrguer, talvez vai misturar a carne cultivada com uma proteína de alguma outra coisa para complementar. Então, vai muito de como vai se trabalhar no desenvolvimento desses produtos com a carne cultivada também. Mas eu entendo que os pedaços ali, a carne propriamente dita é carne. Só não vai dar para fazer o costelão 12 horas da semana farroupilha, mas tudo bem. Eu acho que daí para produzir um costelão deve demorar um pouquinho mais, né? É só fazer o osso cultivado também. Daí... Nossa. Tá bom, obrigada, viu? Ótimo. Não sei se Bibiana quer fazer mais alguma complementação aqui em relação às perguntas. Acredito eu que a gente conseguiu responder a todas. Se alguém tem mais algum questionamento, senão a gente vai se direcionando para o final também, já conforme nosso horário previsto. Ó, o Tins acabou de avisar, 5 minutos. Bueno, então acho que tendo 5 minutos aí é uma curiosidade um pouco minha ainda por não ser da parte técnica do processo, talvez mais para a Bibiana, uma curiosidade. Durante esse processo, a gente gera algum tipo de resíduo e como esse resíduo a gente trataria ele, onde que ele entraria? É um processo totalmente limpo? Como é que é isso? Isso para mim não é bem claro ainda. Perfeito. Então, a pergunta, Valmor, o que é o resíduo do processo? É o meio de cultura, né? O alimento que tu dá para as células, ele é um líquido que, ao final, ele seria não utilizado como um alimento. Como que a gente tem olhado isso com o potencial de utilizar esse meio de cultura como uma fonte de energia, né? Pensando aqui num potencial de criação de biomassas e biogases. E a partir disso produz calor que traz o calor necessário para a produção. Então, realmente, a gente tem buscado fazer o ciclo 360 por inúmeras razões, né? Mas acho que é o que hoje em dia todo mundo quer trazer, né? A gente não ter resíduos ao final de nenhum processo produtivo. E num processo que a gente está criando e desenvolvendo, isso também faz parte, né? A gente pensar como a gente fecha esse ciclo. Então, esse seria o resíduo e essa é uma forma que a gente entende de viabilidade para atacar. E hoje, nessa lógica aí, já, claro que a escala é muito pequena ainda, mas o que se tem de conhecimento da relação, por exemplo, quanto eu gero de resíduo para cada grama de célula cultivada que eu produzo? Já tem mais ou menos isso ou ainda é muito... Ainda bem em desenvolvimento, né? Então eu não vou saber te dizer aqui um número exato. Entendi. Mas... Não, tranquilo. Obrigada. Mas, assim, acho que o principal é realmente por qual caminho seguir. Entendi, perfeito. Bueno, então, pessoal, muitíssimo obrigado aí pela participação, muitíssimo obrigado pela participação do pessoal da secretaria aí também, o Silvio que já teve outro compromisso, precisou sair, Júlio aí, muito obrigado pela parceria, está sempre à nossa disposição para tocar as questões do projeto, né? Muito obrigado aí aos professores que
também estão presentes, mobilizaram aí turmas para vir também, público em geral, ficamos muito felizes. E esperem que em breve terá o segundo evento desse projeto e depois o terceiro aí, ao longo dos 2 anos. Eu quero saber da mesa sensorial. Será comunicado com toda Isso. certeza. Tem várias Todo pessoas mundo- aqui que já- todo mundo tem que ser convidado. Todo mundo que está Eu no também evento quero tem participar. prioridade. Tem É. prioridade, hein, Bibiana? Tem prioridade. Quem está no evento tem prioridade. Com certeza, professora. Parabéns, gente. Por isso a lista de presença hoje era tão importante, né? Viu? Ter os certificados. Obrigada, gente. Boa noite. Muito Boa obrigado. noite para vocês. Obrigadão, gente. Tudo Uma bom. boa noite. Bom fim de semana. Boa Tchau. noite a todos. Obrigada. Valeu, obrigado. Boa noite.